Olá, hoje vamos falar sobre como ter liberdade financeira. Eu sou o Dair Comin, sou psicólogo e este é o canal Meditos, com sessões de hipnose e inúmeras reflexões buscando sempre saúde mental. Lembrando também que você pode se tornar membro aqui do canal para você ter acesso a toda a plataforma da Meditos Pro. Então nós tem a plataforma da Meditos Pro, com sessões, com experiências de meditação terapêutica. Tem novidade lá também, que são as narrativas terapêuticas, que você pode fazer de olhos abertos enquanto você faz outras coisas. Então, tem muito conteúdo terapêutico na plataforma e também esse mesmo conteúdo está disponível para os membros do canal aqui Meditos, aqui no YouTube. Então, tem as duas formas que você pode acessar esse conteúdo, ou tornando-se membro aqui do canal, ou assinando a plataforma da Meditus Pro. Vou deixar aqui os links abaixo na descrição do vídeo. Se você ainda não assina o canal aqui para o gratuito, né, para seguir tudo aquilo que eu posto aqui gratuitamente, né, você pode assinar também para você receber sempre em primeira mão todo esse conteúdo e ter acesso realmente a tudo o que tem de gratuito também aqui no canal. Curta, compartilhe, é sempre interessante poder levar esse conteúdo para outras pessoas também. E esse realmente é um tema que talvez abarque a grande parte da população, ou para não dizer todo mundo, né? Essa parte da liberdade financeira. Né? Todos nós queremos ter uma liberdade financeira para, de repente, ter mais conforto, para, de repente, realizar mais facilmente os nossos objetivos, nossos sonhos, para ter um conforto para a nossa família, ao mesmo tempo para poder trabalhar numa coisa que te dê mais prazer. Então, todos buscam essa liberdade financeira. Agora, obviamente que para ter a liberdade financeira existe uma jornada, existe um trajeto, um percurso a ser feito e na maioria das vezes não dá para ter atalhos, né? Os atalhos seriam, sei lá, você ganhar na Mega Sena, por exemplo, mas obviamente para poucos isso, não dá para contar com isso. Para realmente buscar a sua liberdade financeira, existe um esforço. Né? Se você quer chegar no topo de uma montanha, você tem que enfrentar a escalada. Às vezes a gente não está tão disposto a tudo isso, a pagar esse preço, digamos assim, abrir mão de algumas coisas, mas é importante você ter essa consciência, né? Que se você quer realmente chegar na sua liberdade financeira, é importante você saber que existe um esforço. E na parte psicológica, a gente sabe que existem muitos bloqueios, muitos conflitos internos, né? A relação com o dinheiro, a relação com a riqueza, o fato de ter ou não ter uma mente, digamos assim, um mindset, uma mentalidade, né, de riqueza, que é extremamente importante. Às vezes pode estar lá na sua infância, alguma coisa nesse sentido, de como se lidava com o dinheiro em casa. E tudo isso influencia, impacta nas suas escolhas hoje, né? Nas suas decisões que você tem em relação ao seu dinheiro, no endividamento, que por vezes você não se dá conta, ou numa compulsão por compras, por exemplo. Então, tem inúmeras questões, né, que precisam ser analisadas. Né? Então, aqui eu vou trazer 10 passos, né, para você ter mais consciência e de repente te ajudar nesse processo, mas é claro que você sempre pode buscar um trabalho mais aprofundado também, uma busca, né, de um profissional ou de um consultor financeiro, ou mesmo de um coach, ou mesmo de um psicólogo, que possa aprofundar mais algumas questões que de repente você deseje trabalhar de uma forma mais profunda para se libertar, por vezes, de uma mentalidade, às vezes uma mentalidade de pobreza, uma mentalidade que te impede, né? O peso que por vezes você carrega, ou sentimentos de culpa que talvez você possa ter em relação a gastar, ou desfrutar, ou ter mais dinheiro. Então, são inúmeras questões que por vezes impedem você de alcançar a sua liberdade, a sua independência financeira. Então, é importante você verificar isso, e o autoconhecimento ele passa nesse processo. Aqui no canal mesmo tem inúmeras sessões gratuitas, né, em relação a isso, mentalidade de riqueza e tudo mais. Dentro da plataforma da Meditus Pro também eu trabalho muito essas questões também. Então você pode ter, obviamente, muitas possibilidades aí para te ajudar nesse trajeto. E o primeiro passo, né, digamos assim,
que você precisa pensar é no seu planejamento financeiro. Então você precisa olhar para o seu dia a dia, olhar para a sua vida, olhar para o seu mês e fazer realmente um planejamento a partir daquilo que você ganha e aquilo que você tem de despesa fixa e ver onde você pode economizar, onde você pode cortar algum gasto, alguma coisa nesse sentido. Ter muito mais controle, né, sobre os seus gastos, né, porque por vezes a gente não percebe as pequenas coisas, elas por vezes nós subestimamos, né, as pequenas coisas. Às vezes aquele cafezinho que você gasta aqui, um pão de queijo que você come ali, enfim, essas pequenas coisas, às vezes a gente não coloca na conta, mas se você faz isso todos os dias, né, no final de um mês, ele vai trazer, obviamente, um montante ali significativo. Então é importante você ter esse planejamento financeiro, você anotar realmente as suas despesas. Eu sei que às vezes tem muitas pessoas que fazem esse planejamento a partir da fatura do cartão de crédito, mas é importante saber que a fatura do cartão de crédito é uma foto do passado, né? Você está olhando para o passado. E aí, obviamente, você não pode fazer mais nada, né, quando você olha para o passado em relação a isso. Então, é interessante você olhar também para o futuro, ou seja, no primeiro dia do mês, você já se preocupar, né, em como você vai gerir as suas finanças até o final do mês, porque daí você está olhando do presente para o futuro, ou seja, você pode, né, fazer alguma coisa, você pode ter algum controle sobre isso, né, porque em relação ao passado você já não vai ter mais como controlar muito, né. O segundo passo é a educação financeira. Eu gosto de olhar, né, para essa parte dos investimentos e tudo mais. Eu, na verdade, já estou no mercado financeiro, já desde 2007, então já há bastante tempo que eu estudo isso, que eu, né, invisto e tudo mais. E eu acho que é olhar para isso como uma segunda profissão. Eu vejo isso como uma segunda profissão, ou seja, todos os dias eu estudo, né, sobre o tema, fico sempre acompanhando em relação ao mercado financeiro, seja no Brasil, seja em outros, né, nos Estados Unidos, Europa, enfim, para ter realmente esse conhecimento, a geopolítica também, que é super importante, né, todas as coisas que estão acontecendo em tempo real, que impactam, né, nas escolhas, entender de taxa Selic, entender de inflação, de tesouro direto, enfim, você estudar realmente o mercado, estudar os investimentos, porque se você quer ter liberdade financeira, significa que o dinheiro vai trabalhar para você. E para que o dinheiro trabalhe para você, você tem que comandar esse dinheiro, digamos assim. É como se você fosse o patrão, né? Vamos pegando uma analogia, você fosse um patrão e o dinheiro fosse seu empregado. Ou seja, você tem que saber mandar também, você tem que conhecer para você indicar aonde você vai colocar, né, esse potencial do seu dinheiro para que ele realmente renda, para que ele realmente performe, né, dentro daquilo que você busca, das suas expectativas. E para isso você tem que conhecer o mercado, você tem que entender de mercado, né? Lá atrás, né, no comecinho do século, digamos assim, né, 2007, quando eu comecei, não tinha tanta complexidade, tanta sofisticação em termos de investimento como tem hoje. Então, quer dizer, desde lá muita coisa mudou, muita coisa aconteceu, né? Digamos, novos produtos surgiram, as gestoras e tudo mais. E se você vai acompanhando todo esse processo, você vai entendendo tudo o que está rolando, tudo que está acontecendo, e você, obviamente, vai se munindo, né, de cada vez mais ferramentas para fazer melhores escolhas. Então, para que o dinheiro trabalhe para você, você tem que saber aonde colocar esse dinheiro, né? E para isso, a educação financeira. Então, reserve, né, o ideal seria todos os dias você reservar 15, 20 minutos, se você tiver mais tempo ainda melhor, para realmente estudar, né? Porque se você quer ter independência financeira, você realmente precisa entender desse mundo, né? Porque senão você realmente não vai alcançar, né, essa liberdade. O terceiro passo é, obviamente, a redução de dívidas, né? Então, você tanto estancar as dívidas, a gente sabe que a população brasileira está bastante endividada, né? Compreensível por tudo que nós passamos, mas, ao mesmo tempo, é importante você olhar para isso e tentar, de alguma forma, estancar, tentar não fazer mais dívidas, renegociar, enfim. Então, a parte das dívidas é extremamente importante para você tirar esse peso, né? Porque quer queira, quer não, a dívida é sempre um peso que você carrega ali. Então, é importante você fazer todos os ajustes necessários, né? Para, de alguma forma, diminuir
essa carga da dívida que é super importante. O quarto passo é a reserva de emergência, né, que é bastante apregoada aí, né, pelos educadores financeiros, que é extremamente importante você ter sempre a sua reserva, 2, 3, 4 meses ou mais, se for possível, porque isso também vai te dar muita segurança psicológica, segurança emocional, o que é extremamente importante, porque é um peso a menos que você está carregando ali, que você consegue usar essa energia para pensar em estratégias, para criar, para de repente pensar em novas possibilidades de ganhar dinheiro. Então é importante também você ter essa reserva de emergência, porque é uma segurança emocional que você está colocando ali, é o seu colchão de segurança, digamos assim. Então você não fica tão preocupado, tão inseguro com um futuro próximo, né? Então a reserva de emergência é extremamente importante. O quinto passo é investir estrategicamente. E aí, para você investir estrategicamente, obviamente, você tem que ter passado pela educação financeira, né? Aquilo que eu falei há pouco, né? Que é você conhecer o mercado, entender o mercado, porque não tem como você investir de uma forma estratégica se você não conhece o mercado. E não é só o mercado brasileiro, obviamente, tem muitas possibilidades, mas pensando em termos de mundo, é menos de 1%, né, das possibilidades que existem. Então, você, claro, pode começar, né, pelo mercado brasileiro, que é bastante complexo já também, né? E para você investir estrategicamente, você tem que entender de ciclo de mercado, por exemplo, né, dos momentos, né, do mercado, né, os ciclos de mercado é exatamente isso. De repente, quando a bolsa está lá em cima, a renda fixa está lá embaixo e vice-versa. Você pensar estrategicamente em termos de se você gosta de coisas como o fundo imobiliário ou fundo de investimento. Então, você entender realmente do mercado para saber onde alocar o seu patrimônio, o seu ganho ali, né, do mês a mês. Então, é importante você investir estrategicamente e, para isso, você tem que entender de mercado, né? E quanto mais amplo for esse conhecimento, não só Brasil, mas mundo, né, principalmente Estados Unidos e Europa, né, que são os principais mercados, é importante você ter esse conhecimento, obviamente, para você investir de uma forma estratégica. E o sexto passo é a diversificação, né, que vai nessa mesma esteira, né, que é pensando Brasil, mas pensar mundo também. Hoje a gente tem muitas possibilidades, mesmo para investir fora, a partir, né, do Brasil mesmo, ou investir em dólar, em euro, enfim. Mas tem muitas possibilidades, ETFs, né, que você pode colocar né, do índice, S&P ou Nasdaq e tudo mais. Então, é importante você ter esse conhecimento para você diversificar, né? Porque aí quando você diversifica, né, obviamente você protege o seu dinheiro, porque não é, por vezes não é tanto uma questão de você ganhar mais, mas também de proteger, né, o seu dinheiro. Então, de repente você vai lá investir 90, 95% de uma coisa um pouco mais conservadora, e se você quer ser ousado, digamos assim, quer ser mais agressivo, você vai ser agressivo com 5%, ou no máximo 10% do seu capital, mas o mais importante é proteger o seu capital, né? Não perder dinheiro realmente, né? Então é importante você pensar dessa forma estratégica para você diversificar, né, os seus investimentos, obviamente, para proteger mais, né? Uma coisa importante também é, obviamente, estabelecer metas, né, metas de curto, médio e longo prazo, né, sempre interessante, né, a metáfora das caixinhas, né, tanto para gastar quanto para economizar. Então, as caixinhas, digamos, para gastar, do tipo, eu vou reservar isso para uma coisa que eu quero ter logo, para uma coisa, para uma viagem, por exemplo, a médio prazo, ou para comprar uma casa no longo prazo. Então, você vai reservando também essa parte financeira, e da mesma forma também as caixinhas do investimento. Você, na medida que você conhece, você entende de investimento, você pode investir, digamos, numa coisa que é de curto prazo, vai entender o porquê que é de curto prazo, e aí vai colocar ali na caixinha do curto prazo, do médio prazo ou do longo prazo, que você olha para aquilo e fala, não, eu não vou mexer nisso nos próximos 10, 20 anos, então você coloca em algo mais longo, que talvez vai te render mais. Então é sempre importante você ter metas em relação tanto a gastar quanto a economizar. Então, metas de curto, médio e longo prazo. Então, esse conhecimento ele é extremamente importante para você realmente desfrutar também, né, daquilo que é o seu dia a dia e tudo mais que você precisa, mas também ter esse colchão de segurança aí para o futuro realmente, né, para fazer o dinheiro trabalhar para você chegar a alcançar essa liberdade financeira. Uma coisa que é importante em relação a gastos, né,
é a questão da funcionalidade. Eu sempre gosto de trabalhar, né, nesse aspecto, né, do funcional, né? A gente sabe que, por exemplo, o mercado de luxo, obviamente, ele não dá importância para a função, né? Então, por exemplo, um relógio ele pode custar R$ 100 e me dá as horas, né? Normalmente, ou tem aquele relógio que vai custar R$ 50.000, que também, de repente, só vai dar as horas, mas tem o status e tudo mais. E por vezes o marketing pode nos confundir em relação a isso, né? E aí, por vezes, nós adquirimos coisas que estão fora da função, né? Ou seja, ele flerta muito mais com o luxo do que com a função. E se você quer ter liberdade financeira, você precisa olhar muito mais para a função, ou seja, aquilo que você está adquirindo, ele vai ter uma função, né, na sua vida, ou por vezes você já tem, né, você pode se perguntar se você já tem aquilo em casa que pode realizar a mesma função, ou se você quer realmente pela função ou pelo status de ter aquilo, né? Porque se você começar a entrar nessa esteira do status, provavelmente você não vai ter liberdade financeira. Você vai conseguir, de repente, ter acesso a lugares ou ambientes ou coisas, né, digamos, mais sofisticadas, mas vai ser só isso. Né? Você não vai ter que continuar trabalhando para sustentar tudo isso. Então é importante você ter essa consciência que se você ir para o lado do luxo, obviamente você vai ter que trabalhar muito mais, provavelmente você não vai alcançar a liberdade financeira. Então olhe muito mais para a função, quer dizer, tudo que você trouxer para dentro de casa, ele precisa ter uma função. Qual é a função disso? Né? E de repente, se você quer um relógio só para marcar horas, obviamente você pode comprar um relógio de R$ 100, só dando um exemplo. Você não precisa de um relógio de 10 mil, de 50 mil reais. Né? Então é importante você ter essa consciência também de olhar para o que é funcional, né? Porque realmente vai ter uma função, vai trazer um diferencial para a sua vida, vai trazer um momento de performance, ou realmente vai suprir uma necessidade ali do seu dia a dia. Então, isso também é extremamente importante. O nono passo é criar fontes de renda alternativa. Então, a gente sabe que ter um plano B, um plano C é sempre importante, você ter fontes de rendas alternativas é sempre importante, porque aí também isso também vai te trazer mais segurança, né? Claro que nem sempre isso é possível, mas na medida do possível, busque novas fontes de renda. Então, de repente, você já tem o seu trabalho, mas de repente você pode fazer alguma coisa pela internet, de uma forma online, alguma coisa nesse sentido. Ou, enfim, trabalhos alternativos que você possa estar fazendo. Então, é sempre importante você pensar em diferentes fontes de renda. O fato de você já começar a economizar, por exemplo, já se torna, né, digamos, uma segunda fonte de renda, porque por mais que você não tire o dinheiro dos seus investimentos ali num primeiro momento, mas não deixa de ser uma fonte de renda também na medida que ele vai trazendo juros, né? E a questão do juro composto é algo de mais tempo, né? Não vai ser de uma hora para outra, né? Que o juro composto vai realmente ganhar tração, né? É apenas depois de 10, 15, 20 anos, né? Que o juro composto realmente vai ganhar uma tração mais poderosa, mas não deixe de ser uma segunda fonte de renda. Mas além disso, você buscar também outras fontes de renda, é sempre importante você ter essa consciência para, né, trazer, obviamente, mais segurança. Então, busque alternativas, pesquise na internet, né, em termos de isso tem muitas e muitas possibilidades e, de repente, você pode encontrar algo que se encaixe, né, com aquilo que você gosta de fazer, algum potencial que você tenha, alguma ferramenta que você tenha e que você possa, de alguma forma, ser útil para outras pessoas. Então, isso é extremamente importante também. E, como último passo, a ideia é de você sempre reavaliar, né, todos esses passos anteriores, você está sempre reavaliando, você está sempre olhando para o todo, né, porque não é uma decisão que você tomou hoje, que você vai deixar aquilo lá e vai passar anos e anos e você não vai mexer naquilo. Você tem que estar sempre observando tudo que está acontecendo, as mudanças que vão acontecendo ao seu redor, para exatamente, de repente, fazer mudanças se caso necessário. Claro que o objetivo, quando você pensa em investimento, né, de longo prazo, a ideia é você não ficar mexendo, né, porque quanto mais você mexe no seu investimento, mais imposto você vai pagar e você vai, por vezes, perder oportunidades e tudo mais. Então, mexer de uma forma muito estratégica, conhecendo, sabendo exatamente por que você está fazendo aquilo, mas de uma forma geral você
reavaliar, né, de uma forma constante os seus investimentos, reavaliar os seus gastos, reavaliar como você está vivendo a sua vida, para onde está indo o seu dinheiro. Então, o tempo todo você, digamos, ter uma meta visão, né? Você olhar de cima, olhar para um layout da sua vida, tanto a vida no dia a dia quanto a vida financeira, para que você tenha sempre consciência do que realmente está acontecendo, ter esse olhar mais amplo também sempre para o mercado, né, para o mercado em si, para o mercado financeiro. Então, fazer sempre essa avaliação é sempre importante. Então, era basicamente isso que eu gostaria de compartilhar. Deixe nos comentários se você, né, também está nessa jornada da independência financeira, se você tem dificuldades ou para você está mais fácil, está conseguindo criar a rotina. Antes de finalizar, ainda é importante falar dessa questão da rotina, porque às vezes as pessoas elas não valorizam do tipo, sobrou R$ 100, digamos assim, esse mês, nem vale a pena eu investir. Só que o mais importante não são os R$ 100, o mais importante é o ato de colocar R$ 100 nos seus investimentos, porque quando você cria o hábito, aquilo vai se tornando realmente natural e você vai ensinando a si mesmo, vai ensinando para a sua mente vai vendo aquilo como uma coisa importante e a sua mente, seu cérebro vão te ajudando nesse processo. Então, é independente do valor, não importa o valor, economize, né? Invista, mesmo que seja um valor pequeno. A gente tem diferentes alternativas aí com valores pequenos, seja na poupança, seja no Tesouro Direto, enfim, você coloque, mesmo que seja pouco, coloque, porque o mais importante é você criar o hábito. Depois que você cria o hábito, você vai tomando gosto, você vai aprendendo sobre aquilo, de repente você começa com 100, já tem 1.000, de repente está com 1.000, já tem 10.000, e aí obviamente isso vai te motivando e você vai aprendendo cada vez mais, vai se envolvendo, é como você entrar em campo realmente, né? Porque uma coisa é você ficar fora de campo e observando, dando seus pitacos e tudo mais. Outra coisa é você entrar em campo e ver como as coisas realmente acontecem e o que você faz quando você está com a bola no pé, né? Digamos assim. Então, não subestime os pequenos valores, né? E não subestime o poder do hábito. Na medida que você faz aquilo de uma forma repetida, em algum momento aquilo vai ganhar força, né? São pequenos passos que vão te levando para uma direção correta e um passo após o outro, obviamente, vai te levar para longas distâncias. Então, o hábito é extremamente importante em termos de investimento, é você criar o hábito de investir, o hábito de economizar. Então, coloque aqui nos comentários como está a sua vida financeira, enfim, compartilhe o que você quiser compartilhar, é sempre interessante também ouvi-los e saber um pouco como, de uma forma mais próxima, né, como as pessoas que consomem aqui o conteúdo aqui da Meditos pensam e como estão as suas vidas. Então, deixe seus comentários. Mais uma vez, se você quiser se tornar membro aqui do canal, tem link na descrição para você ter acesso a todo o conteúdo da Meditos Pro. E se você quiser também ir para a plataforma da Meditos Pro, também tem essa possibilidade, né? As duas possibilidades para você acessar o conteúdo da Meditos Pro. Então, é isso. Até o próximo vídeo.